Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos entender como funciona o coronavírus canino. A coronavirose canina ela é causada pelo coronavírus canino, então é um vírus próprio, não tem nada a ver com o coronavírus humano, é o SECOV, o coronavírus canino. E ele causa o quê? Ele causa uma gastroenterite que tende a ser moderada. Normalmente, a gente encontra o coronavírus potencializando outras infecções, como o vírus da sinomose, vírus da parvovirose, algumas vezes, né, algumas parasitoses podem ser potencializadas, mas ele em si não costuma ser um vírus de alta patogenicidade, né? Então, normalmente aí é uma gastroenterite moderada que acomete esses animais. E quem são os animais que são acometidos? Claro que o coronavírus ele pode acometer animais de todas as idades e todas as raças. Mas como a grande maioria, né, das viroses gastrointestinais que nós temos em cães, eles são mais acentuados, né? Os sintomas vão ser acentuados nos filhotes, né? Os filhotes eles vão ser mais suscetíveis do que os adultos. Normalmente os adultos acabam tendo aí uma infecção assintomática ou muitas vezes bastante discreta, tá? É comum a gente observar a ocorrência de surtos da coronavirose canina em locais onde a gente tem aglomeração, então canis, abrigos, aqueles cães que acabaram de passar por uma feira de exposição, uma feira de adoção, locais onde a gente tem aglomeração. Esse vírus, ele é altamente contagioso e ele se dissemina muito rapidamente no ambiente, né? Então, é também uma característica que a gente tem envolvendo esses vírus que causam gastroenterites, porque eles são vírus eliminados através das fezes, né? Então, esse tipo de vírus acaba aí se disseminando bastante rápido no ambiente. De modo geral, né, como eu acabei de mencionar para vocês, é um vírus que provoca uma gastroenterite moderada, de leve a moderada. Então, esse animal, ele costuma apresentar recuperação clínica num período aí de uma semana. É aquele paciente que, quando chega na clínica, né, se eu entrar com uma intervenção clínica nesse paciente, em 2 dias ele já se apresenta aí muito melhor, já se apresenta praticamente recuperado, tá? Então, inclusive é uma forma da gente diferenciar de outras gastroenterites mais graves, como por exemplo a parvo, né? Eu não vou ter recuperação extremamente rápida na parvovirose, assim como a gente tem nos casos de coronavirose. Então, se o paciente chegou e após uma fluido, né, após aí o tratamento paliativo, no dia seguinte ele já começou a apresentar melhoras, muito provavelmente a gente estava falando de corona e não de parvo, tá? Bom, então pra gente, a fonte de infecção vai ser qual? As fezes daqueles cãezinhos, né, que estavam infectados, estando eles sintomáticos ou não, ok? E todos aqueles objetos que estiverem contaminados, inclusive o próprio ambiente, tá? Então, tudo aquilo que foi contaminado por fezes, né, onde havia presença de corona, vai servir de fonte de infecção. Da mesma forma que eu tenho a porta de saída sendo trato gastrointestinal, a porta de entrada também vai ser o trato gastrointestinal. Então, aqui a infecção vai ser por via oral, ok? Bom, esse vírus ele vai ser excretado nas fezes por até 2 semanas após a infecção. Então, é o período aí em que o animal infectado fica eliminando o vírus para o ambiente. Como vai funcionar a patogenia do vírus, então? Uma vez que esse vírus
foi ingerido, né, pelos nossos cães, principalmente aí pelos filhotes, ele vai chegar até o intestino delgado. E lá ele vai se replicar nas células epiteliais que a gente tem lá nos vilos, né, nas vilosidades intestinais. Uma vez que ele começou a se replicar nessas vilosidades intestinais, ele também vai iniciar o processo de excreção. Então, ele vai ser eliminado aí por até 14 dias nas fezes desses animais. Porém, além de se replicar nessas vilosidades intestinais, ele também pode atingir linfonodos mesentéricos, linfonodos né, que estão presentes ali no intestino. Ele pode se disseminar pelo baço, pelo fígado. E nesse período que ele está se replicando em vilosidades e se disseminando, né, por tecidos linfóides que a gente tem aí próximo ao trato gastrointestinal, a gente vai observar o quê? A manifestação de sinais clínicos. Só que um detalhe aqui é extremamente importante. Aquelas raças de porte médio e grande, então o labrador, Doberman, o pastor alemão, o pitbull e o Rottweiler, eles vão apresentar uma susceptibilidade maior do que as demais raças, tá? Embora o corona possa acometer qualquer raça, né? Quando a gente está falando de manifestação clínica, a gente vai ter aí uma maior susceptibilidade nessas raças de porte médio e grande. E aí, como resultado, o que a gente vai observar de sintomatologia vai ser, basicamente, vômito e diarreia, que é o clássico das gastroenterites, certo? Nesse caso, esse vômito e diarreia costumam ter início súbito. O animal estava bem e, de repente, né, passou a apresentar esses sinais clínicos. Essa diarreia, ela é caracterizada normalmente como uma diarreia aí de coloração alaranjada. Algumas vezes nós vamos observar presença de sangue. Mas aqui é interessante ficar atento para a gente diferenciar de parvovirose. Por quê? Não vai ser aquela diarreia líquida sanguinolenta que a gente observa na parvo. Vai ser uma diarreia com presença de sangue. Então, com manchas de sangue, com estrias de sangue, tá? Bom, todo animal com vômito e diarreia, ele costuma apresentar perda de apetite, né? Então aqui não vai ser diferente por conta do mal-estar, né, da desidratação que está começando a se instalar nesse paciente. Então esse paciente ele passa também a ficar um pouco letárgico por conta da desidratação. E aí, algumas vezes a gente vai observar que nós teremos pacientes que vão vir a óbito. E nesse caso, a gente tem que também ficar atento, né? Porque costumam ser pacientes mais jovens e costumam ser aqueles pacientes que estão com alguma comorbidade. Então, é o paciente que além do corona, ele tem parvo, é o paciente que além de corona tem sinomose, porque o corona, por si só, não é um vírus tão patogênico, tá? Então, raramente a gente vai observar febre, né, para vocês terem uma ideia, uma noção aí de que realmente esse vírus não é tão patogênico. E o período médio de recuperação do paciente vai se dar em torno de uma semana, no máximo em 10 dias. Como que a gente faz o diagnóstico, então? Né? Claro que esse paciente que chegou manifestando sinais clínicos de gastroenterite, né? Uma gastroenterite moderada, é um paciente jovem, isso nos conduz a desconfiar de coronavirose. Mas a gente pode fechar o diagnóstico, né? Concluir o diagnóstico realizando uma sorologia, e aqui fiquem atentos, porque a gente tem que ficar atento em relação ao período de conversão desses anticorpos, né? Então, se essa sorologia foi realizada logo no início da infecção, provavelmente a gente não vai ter anticorpos. A gente pode realizar a detecção do vírus, por exemplo, nas fezes, a gente pode realizar a PCR e a gente encontra aí, né, em artigos, livros, o isolamento viral, mas eu quero lembrá-los que isso não é factível na rotina clínica, né? Por quê?
porque é um processo mais demorado e até sair o resultado desse isolamento viral, o nosso paciente ou já se recuperou, né? Ou, na pior das hipóteses, o óbito já veio. Então, não é aí um diagnóstico que seja plausível na nossa rotina clínica, né? Isso é mais utilizado em termos de pesquisa mesmo. Bom, como a grande maioria dos vírus, a gente não tem um tratamento próprio direcionado para o agente, então nesse caso o nosso tratamento ele é baseado em manutenção, né, do paciente e combate aí de cada um dos sinais clínicos individualmente. Então a gente vai realizar a fluidoterapia para restituir o equilíbrio hidroeletrolítico desse paciente e administrar o tratamento de suporte. Então, se o paciente está apresentando vômito, nós vamos utilizar antiemético. Se o paciente está apresentando diarreia, a gente vai controlar as infecções bacterianas concomitantes, assim como as infecções parasitárias concomitantes. Para quê? Para reduzir, né, a intensidade e a complicação dessa diarreia. E por fim, como que a gente realiza a prevenção, né, e o controle dessa coronavirose canina? Primeiramente, a prevenção ela é baseada em higiene, né, uma vez que o vírus é eliminado através das fezes, então ela é baseada em higiene e em imunização. Em relação à imunização, quero fazer um adendo aqui, né? No passado, o ASAVA, que era a instituição aí que é, né, a instituição que determina os protocolos de vacinação em cães e gatos, ele classificava a coronavirose canina como uma das doenças aí de vacinação recomendada. Atualmente, a coronavirose canina não faz mais parte da lista de afecções recomendadas para vacinação, né? Por quê? Porque os trabalhos mostraram que ele não é um vírus patogênico, né? Não é um vírus muito patogênico e que a vacinação não fazia muita diferença na manifestação clínica desses filhotes acometidos. Portanto, ele foi removido, só que a grande maioria das vacinas disponíveis no Brasil ainda trazem o coronavírus canino, tá? Então, embora ele tenha sido removido da lista de doenças recomendadas para vacinação, ele ainda faz parte da grande maioria das vacinas que a gente tem disponíveis no mercado, tá? Bom, além disso, né, se a gente já está com um surto presente, a gente pode controlar a ocorrência, né, da disseminação da doença, tentando inativar esse vírus no ambiente. E aí a gente tem duas formas interessantes, né? A gente pode inativar esse vírus utilizando calor e a gente pode também utilizar esse vírus utilizando solventes lipídicos ou mesmo detergentes lipídicos, uma vez que trata-se de um vírus envelopado, tá? Então, de modo geral, a desinfecção do ambiente, ela vai ser efetiva aí no controle desse vírus. E a gente tem que também realizar o diagnóstico diferencial com outras causas de diarreia. Então, a gente tem a gastroenterite hemorrágica, a parvovirose, que muitas vezes vai estar associada com o corona, e outras causas, né, como as infecções bacterianas, as infecções parasitárias. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se esse conteúdo foi útil para você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!